radiciação. Vejam só como a matemática está muito ligada entre os seus assuntos. Vocês vão ver aqui nesse exemplo, beleza? Galera, a radiciação, ela nada mais é do que a operação inversa da potenciação. Eu tenho aqui, pessoal, raiz de x tendo como índice o n. Galera, esse x aqui nós vamos chamar de radicando. Esse n aqui nós vamos chamar de índice. E essa raiz, esse símbolo aqui, nós vamos chamar de radical. Tranquilo? Então, galera, vejam só, se liguem aí. O radical aqui, o índice, que é o n, que eu represento aqui em cima, é o 3 aqui, e o radicando, que é o x, é o 8 aqui. Então, aqui é o radicando. Ele quer saber qual que é a raiz cúbica de 8. Para a gente saber encontrar a raiz, nós vamos pegar o radicando e fatorar. Eu vou fatorar o radicando aqui ao lado com vocês, beleza? O MMC de 8 a gente pode dividir por 2, que vai ser igual a 4, e o 4 dividido por 2 vai ser igual a 2, dividimos novamente por 2, que vai ser igual a 1. Eu tenho aí o 2 elevado a 3. Então, galera, eu sei que 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Tranquilo? Então, a gente sabe que a raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2. Por que isso, pessoal? Raiz é nada mais, nada menos que o número multiplicado por ele mesmo de acordo com o que pediu o índice. No caso, se eu tivesse aqui o 2 no índice, se eu tivesse raiz quadrada de 4, fatorando a gente também vai encontrar aí o 2, beleza? Raiz quadrada de 4 vai ser igual a 2, porque a gente sabe que 2 vezes 2 é igual a 4, tranquilo? E olha só como é que isso aqui tem uma relação muito próxima com a potência. Vejam só, pessoal, eu tenho aqui raiz de 4, que vai ser igual a 2. Porém, eu sei que 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 é igual a 4. Ou seja, o radicando aqui da radiciação é a minha potência, é o resultado da minha potência. O índice que eu tenho aqui, pessoal, é o expoente, e a raiz aqui é nada mais, nada menos que a base da potência. Vejam só como é que a gente tem aí uma relação aí de proximidade. É tanto que no início da nossa aula eu falei que a radiciação é uma operação inversa da potenciação. Assim como a adição e a subtração são operações inversas, assim como a multiplicação e a divisão são operações inversas, então a radiciação e a potenciação também são operações inversas. Show, galerinha massa! Vamos lá! A gente sabe encontrar uma raiz, a gente já sabe a estrutura de uma raiz, o índice, o radical, o radicando e o resultado, que é a própria raiz. Agora vamos abordar um pouquinho as propriedades. Tranquilaço? Vamos lá. Primeira propriedade aqui eu tenho raiz quadrada de 5 elevado a 3. Galera, se eu multiplicar o índice por um número x e multiplicar o expoente do radicando por esse mesmo número, o valor não vai se alterar. Show de bola? Então, se eu multiplicar aqui o 2 por 1 e o 3 por 1, a raiz vai continuar tendo o mesmo valor, beleza? Vamos para a segunda propriedade aqui. Eu tenho raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 4. Como eu tenho índices iguais, eu posso multiplicar os radicandos
e manter o índice. Isso aqui vai ficar assim, galera, ó, se liga só. Raiz cúbica de 8. E a gente sabe que a raiz cúbica de 8 é 2. Foi o que eu fiz aqui. Eu tenho índices iguais. Uma vez que eu tenho índices iguais, eu multiplico os radicandos. Tranquilaço? Aqui eu tenho raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 16. A gente sabe que raiz quadrada de 9 é igual a 3 e a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Mas aí, galera, como eu tenho a raiz no numerador e a raiz no denominador, eu posso também representar assim, ó. Eu falo para os meus alunos que aqui é uma raizona. Aqui é uma raizinha e aqui é uma raizona. Raizona de 9 sobre 16. Essa raizona aqui, como eu falo para os meus alunos, significa que ela está abrangendo tanto o 9 como o 16, assim como está no exemplo aqui ao lado. Tranquilaço? E aí, na outra propriedade, eu tenho aqui raiz quadrada de 5 elevado a 3. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que raiz quadrada de 5 elevado a 3. Ou seja, tanto faz eu colocar aqui o 3 fora do parênteses, como dentro do parênteses. Uma coisa muito show que eu tenho para dizer para vocês também. Quando a gente tiver quando a gente tiver um radical sem índice, a gente pode considerar que o índice vai ser igual a 2. Ou seja, se eu tiver aqui um radical, raiz de 9, eu sei que é raiz quadrada. Quando não tem o número do índice, eu posso determinar esse índice como sendo 2. Tranquilo? Então, raiz de 9, não tendo índice, o índice vai ser 2. A gente já pressupõe que seja 2. Vamos dar continuidade aqui. Última propriedade que eu trouxe para vocês, vê só. Raiz de 2, aqui tem raiz cúbica de 64. É a chamada raiz dentro de raiz. Nesse caso aqui, galera, a gente vai multiplicar 2 vezes 3. Aqui vai ser assim, ó. 2 vezes 3, raiz de 64. Aí vai ficar 6, o índice vai ser o 6, 64. Qual é o número? Saca só como é que é a pergunta para a gente descobrir a raiz. Vamos lá. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo 6 vezes vai ser igual a 64? Vamos fatorar o 64 para ver se a gente encontra. Vamos lá? 64, tirando o MMC, dividido por 2 vai ser igual a 32. Que divide por 2 vai ser igual a 16. Dividimos por 2 vai ser igual a 8. Divide por 2 vai ser igual a 4. Divide por 2 vai ser igual a 2. E divide por quem novamente? Adivinha? Por 2 de novo. Divide por 2 vai ser igual a 1. A gente tem o 2 elevado a 6, ou seja, o 2 sendo multiplicado por ele mesmo 6 vezes, que vai ser igual a 64. Então a gente sabe que o resultado aqui vai ser igual a 2.